Bom, gente, muito bem. Então, essa é a segunda aula de fenômenos eletromagnéticos do quadro suplementar. E, bom, hoje o tema da aula é força elétrica e campo elétrico. E cargas, né? O que acontece é que... Vamos lá, vamos fazer uma analogia. Vocês já viram a força gravitacional? Eu não sei se vocês viram a força gravitacional, para falar a verdade. Eu não sei se vocês viram. O que é a força gravitacional? A força gravitacional, você tem massa e você tem um campo. E esse campo, a força gravitacional, você tem a massa do objeto e você tem um campo que atua na massa, o chamado campo gravitacional. Na Terra, é o Gzinho, né? É o vetor Gzinho. E a força gravitacional que age é mgzinho, onde m é a massa do corpo e a força peso. No caso mais geral, né, isso é uma aproximação, no caso mais geral você tem a lei da gravitação universal, que é difícil dizer quem descobriu, certo? O Kepler descobriu basicamente quase todas as propriedades da lei da gravitação universal e o Newton foi lá e matematizou. O Kepler foi lá e falou que as órbitas são elipses, que áreas iguais são percorridas em tempos iguais, relação entre período e raio. E o Newton foi lá e chegou numa expressão do tipo que a força é proporcional. A força que, por exemplo, o Sol exerce na Terra é proporcional à massa do Sol vezes a massa da Terra dividido pela distância entre os dois ao quadrado. E aí ele colocou uma constante lá, que precisa ter uma constante, chamada constante da gravitação universal. Vocês viram isso em algum momento da vida? Sim. Sim. Então é a mesma coisa. Então você já... O que acontece? Você pode definir um negócio chamado campo gravitacional, que age sobre mzinho. Por exemplo, sobre a Terra age o campo gravitacional do Sol. Você escreve a força gravitacional como sendo massa da Terra vezes campo gravitacional do Sol. Então, o campo gravitacional do Sol vai ser G mzão sobre R quadrado. A mesma coisa vai acontecer aqui. Qual que é a diferença? Agora, a pergunta, qual que é a diferença entre, já que vocês já estudaram essa parte, qual é a diferença entre a força elétrica da eletrostática e a força gravitacional? Quais são as diferenças, né? Alguém pediu para entrar aqui. Permitir. Quais são as diferenças entre a força, as principais diferenças entre a força elétrica e a força gravitacional? Tudo depende da carga. Quem é a carga? A grandeza dos coeficientes. A força elétrica é 40 vezes maior. Eu acho até que é mais. A elétrica pode ser atrativa e repulsiva. A maioria dessas coisas tem a ver com a carga. O que eu estou chamando de carga? Carga elétrica é a carga elétrica. A massa do corpo pode ser interpretada como uma carga gravitacional, certo? Existe o campo gravitacional e eu estou gravando ou eu estou falando tudo isso? Estou gravando. Existe o campo gravitacional e a massa gravitacional é a carga do campo gravitacional. Ou seja, se eu tenho o campo gravitacional, a força gravitacional agindo sobre a massa, ou vou chamar da carga, a força gravitacional agindo sobre a carga gravitacional é essa carga vezes o campo gravitacional. Se vocês olharem as equações, é a mesma coisa. A força
é a força agindo sobre uma carga, é a carga vezes o campo. Isso, 10 a 40, obrigado, Bruno. E tem uma outra diferença, que é uma diferença interessante, que aí eles apontam. A força elétrica, ou a carga elétrica, pode ser positiva ou negativa. A carga gravitacional, que é a massa, é sempre positiva. Então, a massa, ela é uma entidade que nunca vai se cancelar. Ela sempre vai produzir campo gravitacional, ela sempre vai produzir coisas. Enquanto que a carga, se eu juntar carga, se eu tiver um objeto carregado e for positivamente, for jogando carga negativa nele, de alguma maneira, vai neutralizar e eu vou acabar com o campo elétrico. Não sei se é bom ou ruim essa analogia, mas eu acho uma analogia muito boa para mostrar o que dá para aproveitar da gravitação universal nesse contexto de eletrostática e o que não dá. Em particular, como a força elétrica, apesar da força elétrica ser muito maior que a força gravitacional, o fato de vocês estão vendo aqui meu mouse, né? O fato de existirem cargas positivas e negativas faz com que a maioria dos objetos em larga escala seja neutro. Sendo neutro, vocês veem minha câmera também, né? Sendo neutros em grandes escalas, a força gravitacional, pela massa ser sempre algo que aumenta o valor do campo, a força gravitacional é muito maior do que a força elétrica, em escalas galácticas, em escalas planetárias, porque o que acontece é que os efeitos de carga, as cargas tendem a se atrair, as cargas positivas e negativas, de modo a anular o efeito do campo. Vocês já viram? Isso aqui eu vou voltar nisso daqui. Meus slides não foram feitos no PowerPoint, certo? Vocês veem que eles foram feitos artesanalmente. Aqui é o campo, são as linhas de campo de uma carga positiva. E aqui, como vocês já viram, tem um exemplo resolvido, são as linhas de campo de um dipolo elétrico. Se vocês tiverem dúvidas nessas partes, a gente volta, ou hoje, ou quinta-feira, e discute tudo direitinho. Mas é mais ilustrativo. Eu vou falar as coisas, eu espero que, conforme eu vou falando, se surge dúvida no conceito do que vocês viram, vocês perguntam. Tudo bem, a carga elétrica, então, o que é a pergunta? O que é carga elétrica? De novo, massa é um conceito muito... Vocês veem as minhas mãos, gente? Vocês veem o meu rosto? Eu não tô vendo, só tô vendo o slide. Só o slide? Dá pra ver o seu rosto, professor. Pequenininho, ele aparece em algum lugar da tela. Sim. Então, a carga elétrica é um conceito que a gente não tem. Isso, é isso que eu quero, que vocês vejam o rosto dos slides. A carga elétrica é um conceito que a gente não tem no dia a dia como uma coisa que a gente lida normalmente. Por quê? Porque a massa a gente tem. A gente não precisa saber da lei da gravitação universal para definir massa, de um ponto de vista prático. Porque a gente tem um negócio que é o campo gravitacional da Terra. O campo gravitacional da Terra permite que a gente calcule, como vocês calculam em fenômenos mecânicos, quando você coloca numa balança, você sabe calcular. A balança ela não mede o peso. A balança ela mede a força normal. Né? Ela mede o peso, mas o peso é medido pela força normal que o negócio tem que exercer lá.
Então, se você escreve que o peso que é m vezes g, você define quem é m. E esse m é o mesmo m que aparece na lei da gravitação universal. Então, na Terra, você tem um mecanismo simples de você saber o que é a massa do corpo. Por isso que é mais fácil falar de massa do que falar de carga. Falar de carga é uma coisa muito complicada do ponto de vista macroscópico. Falar do que é carga, diferente do que é massa. Massa é a constante proporcionalidade entre o seu peso e o campo gravitacional da Terra. Carga já é mais complicado porque você não tem um parâmetro, você não tem um campo elétrico padrão, como seria o campo gravitacional da Terra. Você não tem isso. Então, eu escolhi uma abordagem que é a seguinte. A gente sabe, e vocês provavelmente vão ver isso em algum momento com mais detalhes, que a matéria é formada essencialmente por prótons, elétrons e nêutrons, certo? Você pode falar, mas aí as partículas elementares, sim, existem os prótons, elétrons e nêutrons, são compostos por outras partículas, mas essas outras partículas não são estáveis na natureza. Essas outras partículas, elas não têm um tempo de vida alto o suficiente para que você possa considerar elas como partículas estáveis na natureza. A gente vê em microscópios e em experimentos prótons, vê elétrons, vê nêutrons, pode construir feixes de prótons, feixes de elétrons, feixes de nêutrons. E o que importa é que existe uma propriedade de prótons e nêutrons, de prótons e elétrons, que se chama carga elétrica. No sistema internacional, essa unidade, essa grandeza carga, tem a unidade de Coulomb, que é uma unidade do sistema internacional, certo? Mas para frente, quando a gente fala de magnetismo, a gente vai entender o que é o Coulomb, que a gente vai definir a partir de corrente. Então, o Coulomb, por enquanto, é só uma unidade. E aí, o próton é dados da natureza, certo? A física estuda a natureza. Então, o próton, ele tem uma carga. É uma coisa independente da vontade das pessoas. E nessa unidade, e eu vou chamar essa carga do próton de E. E o elétron, calha de ter a mesma carga em módulo do próton, só que com sinal negativo. Porque o elétron é negativo, o próton é positivo, porque foi assim que foi escolhido no começo. Isso não tem. Foi uma convenção escolhida e você baseia toda a teoria nisso. Se o próton tivesse carga negativa e o elétron carga positiva desde o começo, a física não ia mudar. Porque a física é independente da teoria que você usa para descrever. A realidade, se é que dá para falar de realidade, os fenômenos físicos são independentes da teoria que você escolhe para descrever. Mas então tudo bem. Voltando para nossa realidade aqui, eu estou me perdendo, porque são assuntos muito interessantes, mas que não tem a ver muito com a parte objetiva. Objetos são compostos basicamente então de prótons, elétrons e nêutrons. Nêutrons não têm carga. Prótons têm carga e elétrons têm carga. Prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa. Então, quando eu digo que um objeto é carregado, quando um objeto tem carga Q, quer dizer que esse objeto tem um excesso de prótons ou um excesso de elétrons. Tem mais prótons que elétrons ou mais elétrons que prótons. Se ele tem mais prótons que elétrons, eu digo que a carga do objeto é positiva.
Se ele tem mais elétrons que prótons, eu digo que a carga do objeto é negativa. Tudo bem? Tudo bem. E tem um ponto interessante aqui, que é que a carga do objeto, então, ela é quantizada. Quantizada é um termo que pode ter vários significados. A gente não vai entrar em detalhes em o que significa do ponto de vista de mecânica quântica, mas basicamente, se o próton e o elétron têm carga, o módulo da carga é E, onde E é esse valor aqui, aproximadamente, e objetos são compostos de prótons e elétrons, então a carga de um objeto só pode ser um múltiplo dessa carga fundamental E. Porque se fosse diferente, a gente teria alguma coisa que conteria algo a mais do que prótons e nêutrons. Se tivesse 500N mais meio E. Então aí você vai ter sobrando meio E, ou 0,7E, 500,7E. Aí você vai falar, então não é só próton e nêutron que tem aí, tem um negócio que vale 0,7E. E a gente não conhece nada disso, então a carga é quantizada. É um múltiplo dessa carga fundamental. E pode ser positiva ou negativa, certo? O que acontece é que ela sempre assume valores discretos. Na prática, no dia a dia, a carga do elétron ela é muito pequena, comparado com as cargas de coisas que a gente está acostumado a usar. Então, na prática, como a carga do elétron é muito pequena, a gente vai trabalhar com objetos em que N é muito grande, da ordem de 10 a muitas coisas, certo? A gente vai trabalhar com coisas da ordem de coulombs, microcoulombs, minicoulombs. Se E é da ordem de 10 a menos 19 coulombs, então o N é da ordem de 10 a 15, 10 a 20. Então, na prática, o que acontece é que se eu adicionar 10 a 19, 10 a menos 19 num negócio que já é da ordem de 10 a 20, é quase como se eu pudesse variar continuamente essa carga, certo? Ele é muito grande, de modo que eu posso tratar os valores como um contínuo. Tudo bem? Gente, isso aqui é só um interlúdio cultural para dizer que da onde que vem essa carga, por que existe carga. Na verdade, não diz por que existe carga, porque o porquê realmente é um negócio complicado na física. Por que existe carga? Não sei. O ponto é que existe carga, e a carga é descrita fundamentalmente por prótons e elétrons. É uma propriedade que eles têm. E o que a gente vai fazer é como lidar com isso. O que a gente pode fazer com isso? Indo para os materiais, existe uma propriedade dos materiais que se chama condutividade. Condutividade é basicamente, dado um material, o quanto que um fluxo de carga passa por unidade de tempo por esse material. Ou seja, quão rápido a carga passa por esse material. E isso depende do material, certo? Não é esperado que todos os materiais tenham condutividade ou que o fluxo de carga pelo material seja o mesmo. Para a nossa discussão aqui, a gente está interessado em dois casos. O caso de condutores e o caso de isolantes, que são dois casos ideais, certo? O que é um condutor? Condutor vai ser algo que tem um grande número de elétrons livres. O que são elétrons livres? Elétrons que não estão ligados a átomo nenhum.
porque a gente sabe que sabe até do colegial, que os elétrons estão ligados a átomos, por ligações elétricas, no caso, né? Enfim, interações elétricas. Mas eles estão ligados a átomos. E existem as bandas de valência. E existem materiais nos quais as bandas de valência são tais, né? Aquelas coisas de S, D, tem L. Tem materiais nos quais elétrons estão fora dessas, não estão ligados ao átomo, não estão nessas bandas de valência. Esses elétrons livres, então, eles estão livres, eles podem fluir pelo corpo do condutor. Se você aplicar alguma coisa que faz com que cargas se movam, essas cargas vão se mover. Idealmente, elas vão se mover, quanto mais cargas tiver, todas vão se mover. Na prática, no laboratório, nem todas vão se mover. Vai depender do material, vai depender da condutividade do material. Mas a gente está trabalhando aqui no curso com coisas ideais. E vão existir os isolantes. Os isolantes são tais que todos os elétrons estão ligados aos átomos. Então, se você aplicar neles algo que faça com que cargas se movam, as cargas não vão se mover. Essa coisa que a gente está dizendo que vai aplicar é o campo elétrico. Mas é basicamente isso. Existem dois tipos de materiais para o nosso curso, idealmente, que são condutores e isolantes. Nos condutores, as cargas podem se mover livremente, uma vez que a gente aplique neles algo que faça com que as cargas se movam. Nos isolantes, não. Nos isolantes, nada se move. Em particular, se eu colocar duas esferas condutoras e um negócio isolante no meio, a carga que está aqui e a carga que está aqui não podem se conectar. Se eu colocar duas esferas condutoras e um condutor no meio, essas cargas que estão um no outro vão poder interagir, passar de um para o outro. O isolante, então, ele pode ser usado, por exemplo, para separar condutores. E também para vários efeitos práticos. Exemplos de condutores são os metais. Como eu te falei, cada metal tem um valor de condutividade. Mas, na prática, os metais vão ser condutores que conduzem de uma maneira ideal cargas. Exemplo de isolante é borracha, madeira, vidro, essas coisas. Bem. Opa. Eu peço que vocês já viram, então eu não vou falar muito de métodos de eletrização, mas no final eu vou mostrar umas figurinhas interessantes, certo? Deixa isso para o final, então. De novo, eu peço que, por mais que a minha apresentação seja simples, envolva conceitos simples, se vocês tiverem alguma dúvida conceitual, vocês me parem. Então vamos lá. Como é que eu sei que um objeto tem carga? Só faz sentido falar que um objeto tem uma propriedade se essa propriedade fizer com que, se eu pegar outro objeto, eles interajam. A carga, então, é uma medida da interação entre dois objetos. No caso aqui, existe uma carga porque existe um tipo de força, que eu vou chamar de força elétrica, entre objetos com mais prótons do que nêutrons, e objetos com mais nêutrons do que mais prótons do que elétrons, e objetos com mais elétrons do que prótons. Existe uma propriedade que faz com que exista uma força não gravitacional, uma força que não é gravitacional, uma força que não é de contato entre eles. Se você fala, existe uma força que não é de contato, eu não estou empurrando nada. Existe uma força que não é gravitacional, que eu conheço. Porque a força gravitacional que teria entre eles será muito menor que essa força que existe.
Então existe uma terceira coisa, que eu vou chamar de força elétrica, porque quem sou eu para mudar o nome das coisas, né? Então, o que acontece? Cargas, então, são sofrem forças elétricas de outras cargas. Então, suponho que eu tenho uma carga Q1 e uma carga Q2 aqui. Eu pego um versorzinho R12, que vai de 1 para 2, e um versorzinho R21, que vai de 2 para 1. Um versor ele aponta a direção, certo? Um versor é um vetor em R3, no espaço tridimensional, de tamanho unitário, de módulo 1. E aí, vários experimentos, como vocês puderam ver no Moodle, ou no livro, ou, enfim, em outros lugares, vários experimentos foram feitos, em particular com balanças de torção, que são bastante úteis, até para força gravitacional. As balanças de torção são usadas até hoje em dia para você obter cada vez mais precisão no valor das constantes físicas, como por exemplo a constante gravitacional ou a constante de Coulomb, que vai aparecer aqui. A força. Então, esses experimentos de balança de torção, eles medem basicamente o quê? Primeiro, eles medem se a força é proporcional ao produto das cargas. Eles medem, por exemplo, o fator 1 sobre R², que é a coisa mais importante do curso, é saber que a força elétrica entre duas cargas pontuais vai com 1 sobre R², onde R é a distância entre as cargas. Isso aqui, se fosse 1 sobre R a 2 mais X, mudaria todo o eletromagnetismo. Então, testar que a força elétrica varia exatamente com 1 sobre R², ou cada vez mais preciso, é extremamente importante. E a gente vai ver isso mais para frente no curso, as consequências de a força elétrica entre duas cargas pontuais variar com 1 sobre R², assim como acontece na gravitação universal. Então a força, eu estou fazendo essa anotação, 1/2 quer dizer a força que a carga 1 exerce na carga 2. Vai ser uma constante. Se você olhar para a força da gravitação universal, é a mesma coisa. É uma constante vezes carga 1 vezes carga 2 dividido por R², onde R² é a distância entre as cargas, vezes o versorzinho R12, que vai de 1 para 2. Essa constante é uma constante determinada por experimentos, que eu vou chamar de constante de Coulomb. Ela chama constante de Coulomb, né? E aqui o interessante é que aparece o produto entre as cargas, né? Como existem cargas positivas e negativas, essa força aqui pode estar na direção de R12, né? Que seria uma força para cá, ou na direção de menos R12, no sentido de menos R12, que seria uma força para cá. Novamente, a força de Q2 em Q1 é a mesma coisa, trocando Q2 por Q1, e notando que aqui é R21, certo? R21 aqui. Vocês me parem se for preciso. Então essas são as expressões, certo? Que a gente falou. E aí, se a gente voltar na figura, o I12, que vai de 1 para 2, é igual a menos R21, que vai de 2 para 1. Versores, né? Então, como os coeficientes aqui que multiplicam são iguais, isso quer dizer para mim que a força que a carga 2 aplica na carga 1 é igual a menos a força que a carga 1 aplica na carga 2. O que é muito bom, porque isso está de acordo com a terceira lei de Newton.
nem sempre as forças vão estar de acordo com a terceira lei de Newton. Em particular, a força magnética não estará de acordo com a terceira lei de Newton. Mas isso é um outro ponto. A terceira lei de Newton diz o quê? A terceira lei de Newton diz que se eu pego duas... É a lei da ação e reação, certo? Se eu pego dois corpos, a força que um exerce no outro é igual vetorialmente menos a força que o outro exerce no um. E, na forma forte, a terceira lei de Newton diz também que esses vetores estão sobre uma linha, certo? Eles não estão assim. Eles não estão assim, uma força para cima, uma força para baixo. Se eu tiver pega duas partículas aqui. Essa vai sofrer essa exerce uma força assim, essa exerce uma força assim. Aqui também implica que F de 1 em 2 é menos F de 2 em 1. Mas a terceira lei de Newton que eu estou falando não é essa. É aqui a força também está na linha que liga as duas partículas. A direção da força está na linha que liga as duas partículas. Então, se Q1 e Q2 tiverem o mesmo sinal, a força é repulsiva. E se Q1 e Q2 tiverem sinais opostos, a força é atrativa. Certo? Certo. Então, no caso gravitacional, a gente tem só forças atrativas. Aqui a gente tem forças repulsivas e atrativas. Vamos ver um exemplo simples, para a gente poder... O exemplo é bem simples, e vocês provavelmente já viram, mas ele é muito bom para a gente ilustrar conceitos mais para frente. E o exemplo é o seguinte, eu tenho 3 cargas presas, certo? Eu estou segurando as cargas, porque se eu soltar as cargas, elas vão exercer força uma na outra e elas vão se mover. Então, pega uma carga Q1 rosa, Q2 azul e Q3 verde. E elas são distribuídas dessa maneira da figura aqui. A pergunta é, qual a relação entre Q1 e Q3 para que a força resultante sobre Q2 seja nula? Vocês já fizeram isso ou já viram isso. Então, eu tenho que calcular a força de Q1 em Q2 e a força de Q3 em Q2. A força de Q1 sobre Q2, então, vai ser F12, que é KE, Q1, Q2 sobre A ao quadrado, R12, que é o versorzinho indo de 1 para 2. E a força de Q3 sobre Q2, F32, é KE, Q3, Q2, dividido agora por B quadrado, R versor 32, que vai de 3 para 2. Tudo bem? Tudo bem. Se não tiver tudo bem, vocês escrevem, que aí eu vejo aqui que vocês estão falando que não está tudo bem e eu explico de novo. Mas o R12 está indo de Q1 para Q2 e o R32 está indo de Q3 para Q2. Como eles são unitários, o R32 versor é menos R12 versor. Então a força total que age sobre Q2 é a soma de F12 com soma de F32. Por quê? Porque vale o princípio de superposição. Que não é nada trivial valer esse princípio de superposição. Mas a gente vai acreditar que ele vale. Em particular, isso está ligado com 1 sobre R quadrado. Mas não vem ao caso, no curso a gente não vai ver isso. A força total, então, vai ser a F sobre a partícula 2. Vai ser F de 1 em 2 e F mais F de 3 em 2. Então vai ser KE, Q1, Q2 sobre A quadrado, R12, mais KE, Q3, Q2 sobre B quadrado, R32,
Como R32 é menos R12, então eu ponho o sinal de menos para cá, certo? Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? E aí eu tiro o Q2 para fora do colchete, tiro o KE também. Vai ficar então KE Q2 que multiplica Q1 sobre A quadrado menos Q3 sobre B quadrado, R12. Então para que essa força seja zero, eu tenho que ter que Q1 sobre A quadrado igual a Q3 sobre B quadrado, que é a condição para que a força sobre Q2 seja zero. Em particular, Q1 e Q3 tem que ter o mesmo sinal, para que Q2 esteja entre Q1 e Q3. Senão, ela não vai estar em equilíbrio. Ela vai estar em equilíbrio fora. Se Q1 e Q3 tiverem sinais diferentes, dá para mostrar, e eu sugiro que vocês mostrem, que vai existir um ponto de equilíbrio não entre Q1 e Q3, mas fora dessa região, ou para a direita de Q3, ou para a direita de Q3, ou para a esquerda de Q1. Não pode ser em equilíbrio, isso. Mas nota um negócio interessante. Eu escrevi a força total aqui, e aí eu quero... Opa, como assim? Murilo, você tem uma dúvida, certo? Certo, eu não entendi essa última parte que você falou que precisava ter um equilíbrio para a direita de Q3 e para a esquerda de Q1. Então, quando a gente olha aqui para essa equação, a gente vê que a força total é zero se Q1 sobre A quadrado for igual a Q3 sobre B quadrado, certo? Tudo bem? Essa aqui é a força total calculada sobre Q2. Acontece que para isso acontecer, Q1 e Q3 tem que ter o mesmo sinal. Porque A quadrado e B quadrado são positivos. Então, se Q1 e Q3 tiverem o mesmo sinal. Aí, o problema está resolvido. Aí a pergunta é: o que acontece se Q1, por exemplo, se Q1 for positivo e é um outro problema, certo? E aí eu digo para vocês, se Q1 for positivo e Q3 for negativo, se eu voltar na minha figura, não vai existir nenhum ponto entre Q1 e Q3 em que a força seja zero. Porque, como vocês viram, as linhas de campo vão do negativo para o positivo, indo mais para frente, né? Então a força aqui, se Q1 é positivo, se Q1 é positivo e Q3 é negativo, deixa eu voltar. A força como é que é a história aqui? Vai depender do sinal de Q2, claro. Mas a força nunca vai ser zero nesse segmento que liga Q1 e Q3. Mas aí vocês podem mostrar que vai existir um ponto sobre esse eixo, sobre essa linha, em que a força é zero. E esse ponto vai estar ou para fora de Q3 ou para fora de Q1. Ou para a esquerda de Q1 ou para a direita de Q3. Foi isso que eu quis dizer com isso. Ou seja, isso aqui, se Q1 maior que zero e Q3 menor que zero, é um segundo exemplo. Na verdade, não é um exemplo, é um exercício que eu peço para vocês fazerem para descobrir aonde que estaria o ponto de equilíbrio ao longo desse eixo. Aonde que eu teria força zero sobre uma partícula Q2 que eu colocasse lá. Beleza. Note, então, que a força total, quando eu olho para essa expressão aqui, a força total é um múltiplo de Q2, certo? Q2 aparece multiplicando tudo aqui. Então, em particular, eu posso escrever a força total como Q2 vezes um vetor. Onde eu vou chamar esse vetor de campo elétrico devido às cargas Q1 e Q3.
Por que campo elétrico? Primeiro, porque é uma força elétrica, e segundo, porque eu quero definir um negócio. Eu quero definir uma entidade física que tal que a força sobre uma partícula pontual, Q2, por exemplo, seja Q2 vezes esse negócio que eu estou chamando de campo elétrico, avaliado no ponto Q2 ali, nesse ponto Q2. Então, eu posso fazer isso para N cargas, certo? Se eu pego uma carga Q0, eu pego a origem de um sistema de coordenadas, pego uma carga Q0 na posição R0 e N cargas Q1 até Qn nas posições R1 e Rn, eu posso calcular a força elétrica total dessas N cargas sobre Q0, certo? E aí eu vou fazendo isso, eu sei a força de uma carga sobre a outra, então é KE, que é 1 Q0, sobre R10 na direção R10, R0 quadrado, né? Mais KE, QN, que é 0, dividido por Rn0 quadrado, na direção Rn0, onde R10 é a distância entre Q1 e Q0, Rn0 é a distância entre Qn e Q0. E Q0 está multiplicando tudo. Então eu tiro Q0 da expressão e fico com um negócio, que é complicado, mas é um negócio, que eu vou chamar de campo elétrico total, devido à distribuição de cargas Q1, Q2 até Qn. Então esse campo elétrico total é escrito como KE, somatório de QI sobre R0 quadrado na direção R0. Também está somado esse I com esse I, certo? E a R0 é a distância entre a carga I e a carga 0. Tudo bem? Isso aqui é o princípio de superposição das forças elétricas entre cargas pontuais aplicadas ao campo elétrico, que eu estou definindo o que é o campo elétrico. O campo elétrico é o que aparece na força sobre uma carga, né? Eu escrevo a força como Q0 vezes um negócio. Esse negócio eu estou chamando de campo elétrico. Beleza. Isso eu posso fazer para uma distribuição contínua de cargas. Não vem ao caso aqui a expressão geral é essa, eu coloquei só para deixar bonitinho. Mas isso aqui seria o equivalente a você transformar de uma somatória para uma integral. Tem exemplos no Moodle que o professor James gravou, de alguns cálculos de integrais, de campos elétricos devido a distribuições contínuas de carga. A gente vai fazer isso quinta-feira, não os mesmos exemplos, mas a gente vai fazer outros exemplos devidos a calculando campo elétrico a partir de distribuições contínuas de carga. A gente tem 3 distribuições, basicamente, que a gente pode considerar, que é uma distribuição linear de carga, ou seja, tipo um fio carregado, não necessariamente reto, mas um fio, um anel, alguma coisa assim, em que eu tenho distribuição linear de carga, densidade linear de carga. Eu tenho, então, também aqui uma densidade superficial de carga, quando eu tenho, por exemplo, um disco, uma densidade volumétrica de carga, quando estou calculando sobre uma esfera. Então é isso, gente. O campo elétrico ele é algo gerado por uma distribuição de cargas, tal que, se eu boto uma carga Q0 numa certa posição, F, a força elétrica, vai ser Q0E. Certo? Então, em vez de falar de força elétrica, a gente pode falar de campo elétrico. E é muito mais simples, porque o campo elétrico, a força elétrica depende da carga que está sentindo a força e da carga que está fazendo a força. O campo elétrico é uma entidade que depende só da distribuição de cargas que eu tenho. Tipo, por exemplo,
uma esfera carregada vai gerar um campo elétrico. E aí, em cada ponto, se eu colocar uma outra carguinha, ela vai sentir uma força. Então é muito melhor calcular o campo elétrico, porque eu vou ter, então, no espaço inteiro, a forma da minha força. Como é que seria a força sobre uma carga que eu colocasse lá? Não sei se eu me fiz claro. Se vocês não disserem que não, eu vou entender que sim. E é isso. É isso que eu tinha para falar. Sabendo o campo elétrico, eu posso calcular a força. Vocês viram vários exemplos disso, tanto na lição do Moodle quanto no seu. Quinta-feira a gente vai fazer mais exemplos disso, né? E é isso que eu tinha para falar nesta transparência. Então, o que eu vou fazer aqui é tirar essa transparência. Eu vou parar de apresentar minha tela. Vou fazer uma pergunta. Vocês têm dúvida? Tá tudo bem? Então eu vou apresentar um negocinho de novo que agora é mais bonitinho. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho. Eu posso disponibilizar? Posso. Eu vou ver aonde. Eu acho que tem um lugar que dá para disponibilizar no Moodle, mas eu vou disponibilizar sim. Eu vou mostrar agora aqui. Se vocês estão perguntando se eu posso fazer coisas. Se por algum motivo eu esquecer ou não fizer, vocês me cobrem. Vocês falam, professor, você falou que ia colocar o vídeo não sei aonde, ou colocar o slide não sei aonde. E aí eu vou lá e coloco, porque eu posso esquecer, né? Então aqui eu vou falar um pouco sobre transferência de carga por atrito e por eletrização, que chama isso. Eletrização por atrito e por indução. E eu já abri o videozinho, certo? Então vamos lá. Olha só que legal. É legal. Suponha que você tem aqui um agasalho, deve ser um balão, uma bexiga, e você tem uma parede, certo? Tanto o agasalho quanto o balão, quanto a bexiga, quanto a parede são neutros. Mas vocês viram que dá para você esfregar o balão no agasalho e isso vai fazer com que cargas passem do balão para o agasalho ou do agasalho para o balão, dependendo da propriedade deles. Então isso aqui é uma simulação de uma ilustração de eletrização por atrito. Eu vou pegar o meu balão e eu vou esfregar o meu balão no agasalho, certo? Aí, quando eu esfrego o meu balão no agasalho, eu estou esfregando o balão no agasalho, vocês veem que, se eu esfrego bastante assim o balão no agasalho, as cargas negativas dos elétrons do agasalho vão se soltando. Eles vão se soltando e vão sendo grudados no balão, certo? Aí eu vou fazer isso com todos os elétrons, eu passo em todo o agasalho. Então eu tenho um balão muito carregado. Se eu puxar o balão para cá, o que vai acontecer com o balão? Se eu soltar o balão, para onde que ele vai? Pergunta. Se eu soltar o balão, para onde que ele vai? Se eu soltar o balão, ele vai para onde tem carga, certo? Ele vai para agasalho. Eu solto o balão, ele vai para agasalho. Mas vocês viram também um negócio que se chama polarização. Mesmo que o material seja neutro, os elétrons e prótons desse material podem se
ajustar de certa forma tal que cargas positivas fiquem mais próximas do que cargas negativas. É como se fosse a polarização da água, aquela coisa das pontes de hidrogênio, em que você... Aliás, é basicamente a mesma coisa. Você tem que... A molécula, ela é polar ou apolar, né? É mais ou menos a mesma coisa. O que você está dizendo é que você pode, a partir de um campo elétrico, você pode polarizar o seu material. Ele vai continuar neutro, mas as cargas não vão estar mais uniformes dentro dele. Por exemplo, o balão então está com várias cargas negativas, vários elétrons grudados nele. Suponha que eu comece a aproximar o balão da parede. Se eu aproximo o balão da parede, o fato do elétron ser negativo, do balão estar carregado negativamente, faz com que os elétrons do balão gerem um campo elétrico que vai empurrar para fora ou as cargas. Não é bem assim, né? Isso aqui é uma ilustração. Mas vai fazer com que as cargas positivas das constituintes da parede fiquem mais para a esquerda. Opa, soltou o balão, voltou para o agasalho. E as cargas negativas fiquem mais para a direita. Então, se eu chegar muito perto aqui, o campo elétrico aqui vai ser tão forte, a força elétrica entre as cargas do balão, negativas do balão, e as cargas positivas da parede, que estão mais próximas do que as negativas, vai ser tão forte que vai ultrapassar a força que existiria, por causa dessa distância entre o agasalho e o balão, vai ultrapassar a força que existiria entre o agasalho e o balão. Então, se eu soltar, ele gruda na parede. Que é aquela coisa que você faz, que você pega o pedaço de vidro, o pauzinho de vidro, esfrega num negócio desse aqui, numa flanela, e aí você picota o papel, encosta no papel e ele gruda. É o mesmo negócio. Eu posso disponibilizar esses sites também, se vocês quiserem brincar. Vocês entenderam aqui a física por trás desses processos de eletrização por contato, por atrito e por... eu esqueci o nome. E por polarização? Vou supor que sim. Posso reiniciar o balão, posso colocar 2 balões, certo? E aí, se um balão pega muitas cargas e outro balão pega muitas cargas também, quando eu puser, esse balão está aqui, mas quando eu puser esse balão aqui, ele não vai mais se juntar, tá vendo? Os balões todos passaram no agasalho. Então, esse balão verde, ele grudou no agasalho, eu estou segurando o balão amarelo. Se eu soltar o balão amarelo, eu não espero que ele vá para o agasalho, porque as cargas já se neutralizaram aqui. Aliás, tem muita carga negativa no balão verde, mais próxima mais para a direita do agasalho. Então, as cargas positivas segura. As cargas positivas do agasalho estão mais longe. Então, é esperado que a manga do agasalho, onde está o balão, esteja com cargas negativas. Então, se eu soltar esse balão amarelo, para onde que ele vai? Eu espero que ele vá se repelir do balão verde, porque o balão verde também está negativo, mais negativo do que o agasalho. Ele se repele. E cai dele para a parede também, porque a parede está com cargas porque indo para a parede ele vai polarizar as cargas, os átomos ou moléculas da parede, ou o que quer que seja, de modo que aí ele gruda na parede. Ele sofre 2 forças. A força elétrica entre o balão verde
e o amarelo, e a força elétrica devido à polarização dos átomos da parede. Tudo bem, gente? Sem parede, ele não liga na parede e aí fica complicado. Eu vou mostrar mais um desenho para vocês visualizarem o campo elétrico de uma partícula. Você tem um espaço vazio, certo? Aqui vocês estão vendo a minha lousa que eu estou compartilhando, ou eu não estou compartilhando? Está escrito que eu estou compartilhando. Eu estou apresentando, está escrito. Então, eu vou colocar... Aqui é um espaço vazio, eu vou colocar uma carga no espaço vazio. Se eu coloco uma carga no espaço vazio, aqui, ela gera um campo elétrico, certo? Vou colocar aqui uma carga no espaço vazio, ela gera um campo elétrico. Olha que bonitinho. Eu quero saber em cada ponto a força elétrica que esse campo elétrico gera. Então eu vou pegar uma sensor aqui, uma carga de teste, uma carga que não gera campo. Se eu colocar o sensor aqui, ele vai sentir pouca força elétrica. O sensor é uma carga positiva bem fraquinha, que não vai alterar o meu campo. Conforme eu vou aproximando o meu sensor da carga positiva, a força elétrica vai ter módulo mais forte, apontando para fora. Tudo bem? Um negócio interessante que eu queria mostrar aqui para vocês, na verdade, e até um exercício que está resolvido no livro e que o professor James gravou na lição, é o campo elétrico de um dipolo. Vocês viram, né, o vídeo do campo elétrico do dipolo? Vocês sabem resolver o campo elétrico de um dipolo? Não, vocês não sabem resolver um campo elétrico de um dipolo. Vocês sabem resolver o campo elétrico de um dipolo na linha perpendicular ao ponto médio das cargas. O que é um dipolo? Um dipolo é uma carga positiva e uma carga negativa de mesmo sinal. Então eu vou pegar uma carga negativa e vou colocar em algum lugar aqui. E aí o que vai acontecer? Quando eu colocar a carga negativa aqui, ela vai alterar o campo elétrico. Não coloquei ainda, estou segurando. E vocês suponham que ela esteja aqui. Aí o dipolo é o conjunto carga positiva vermelhinha mais carga negativa azulzinha. Então, o que acontece é que as linhas de campo vão da carga positiva para carga negativa, como vocês viram. E vocês aprenderam a calcular no ponto médio aqui entre as duas cargas. Se eu passar uma linha perpendicular ao ponto médio entre as duas cargas, você consegue calcular qual que é o valor do campo elétrico. É um exercício, exemplo do livro. Qual o valor do campo elétrico ao longo dessa linha que passa pelo ponto médio? Mas a pergunta é, qual que é o campo elétrico? Como é que eu desenho o campo elétrico? Olha só, gente, que legal. O campo elétrico de um dipolo, se vocês verem, ele é um negócio que sai, vocês acompanham o meu mouse, ele sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Ele fica aqui sempre. A questão é que quando vai para cá, já a força dessa carga, o campo dessa carga é muito maior do que dessa. Então, se vocês olharem aqui, é por isso que não fecha. Mas se vocês verem, se vocês expandirem isso daqui, eu não sei se dá para expandir isso daqui, eu acho que não. Se vocês expandirem isso daqui, olha só. O campo elétrico, ele sai da carga positiva e vai para a negativa.
E a gente viu, vocês viram, que nessa linha intermediária o campo elétrico é sempre horizontal na direção da carga positiva para negativa e diminui o módulo do campo elétrico que está a intensidade da cor branca. Ele diminui com a distância a linha tracejada aqui entre as duas cargas. Tudo bem, gente? Era isso que eu tinha para mostrar. Vou parar de apresentar. E era isso que eu tinha para mostrar. Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre o conteúdo dessa semana? Conteúdo que vocês viram no site e o conteúdo que apresentei aqui? Eu vou parar a gravação. Cadê a gravação? Como é que eu paro a gravação? Interromper a gravação.